Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Romina, de 2018. É uma produção mexicana que foi idealizada por um cara chamado Diego Corren. Como uma clássica produção latino-americana de terror independente, o tal Diego Corren fez absolutamente tudo o que ele podia no filme. Ele é acreditado nas funções de diretor, roteirista, produtor executivo, montador, cinegrafista, compositor da trilha sonora e figurante também. Geralmente quando você começa a ver o filme e vê o mesmo nome em várias funções diferentes desse jeito, você já sabe que vai vir uma trecheira porque é uma produção limitada, o mesmo cara teve que fazer tudo, e você já tem que ir ver o filme de mente aberta no mínimo. Só que na maioria das vezes, principalmente no terror independente brasileiro, você vê que foi uma paixão por uma ideia que guiou esse projeto. O Renato Siqueira queria muito contar a história do exorcista mais bolado da história da América Latina. E o Samuel Gali tinha um roteiro bem diferente, brincando com a estrutura de filmes de terror e subgêneros, que era uma boa ideia para tentar executar. Dá para entender o que esses caras queriam fazer e para visualizar como seria o filme com um orçamento maior. No caso de Romina não dá pra entender nada, parece que ninguém tinha ideia nenhuma do que estava fazendo, e eu não sei o que o Diego Corren queria fazer com esse filme, qual era o propósito dessa palhaçada toda. A trama de Romina, e eu na real vou resumir o filme todo em uma frase só agora, um grupo de gente insuportável vai acampar na floresta e são assassinados pela menina estranha que estava lá. É só isso que acontece no filme inteiro, não tem nenhum suspense, nenhuma surpresa, tudo que você acha que vai acontecer de fato acontece, e acontece mal, porque é tudo mal feito aqui. Acho que nem tem muito pra falar desse filme, mas eu vou tentar destrinchar o máximo possível sobre o porquê que eu achei ele tão ruim. Começando pela estrutura do roteiro, porque esse filme tenta fazer aquele clichê de começar abrindo com um depoimento de polícia pra mostrar que teve um caso, aconteceu alguma coisa bizarra. E as primeiras cenas até que são bem gravadas, só que as primeiras cenas têm literalmente uma lista de todos os personagens que morrem na trama. E é isso, ele fala o nome de cada um, é uma lista de chamada de gente morta e tira todo o suspense da trama porque você já sabe todo mundo que vai morrer. Mas na real isso acaba não sendo tão ruim, porque quando a gente é apresentado pro grupo de personagens que vai acampar na floresta, eles são tão insuportáveis e tão ignorantes que a única coisa que te mantém vendo o filme é saber que vai todo mundo morrer. Sério, é todo mundo tão desagradável nesse filme que naquela cena inicial do carro, aquilo ali é o terror de verdade. Eu preferia estar na cabana do Jason do que estar naquele carro com aquelas pessoas. Mas enfim, o roteiro é cheio de decisões que não fazem sentido, os personagens saem andando de um lado pro outro sem muita lógica, a direção e a montagem são catastróficas também. O filme usa uns planos desnecessariamente longos e mal enquadrados dos personagens conversando, que parece que foram só os atores improvisando mesmo. E os diálogos, por consequência, são horríveis, é só um monte de merda. O filme é lento pra cacete, ele tem quase uma hora de nada acontecendo, e no final, quando parece que vai começar a parte slasher, que alguma coisa finalmente vai acontecer, a montagem é tão zoneada que não dá pra entender nada. O personagem tá vivo em uma cena, e aí quando corta pra outra já tá morto. Ou uma cena acaba do nada e você descobre depois que uma das principais do filme morreu aleatoriamente off-camera. Esse final do filme todo parece que eles conseguiram gravar só metade das cenas que estavam no roteiro e eles tiveram que montar com aquilo ali mesmo e ver o que dava pra fazer com o que eles tinham. A fotografia é horrível, as cenas diurnas são a coisa mais monótona e sem graça que você pode fazer, e as cenas noturnas são 95% sombra e não dá pra ver nada. Isso sem falar dos planos incessantes de floresta girando, um plano conceitão que aparece de vez em quando, e girando em slow motion forçado, ou seja, girando travado, como se o filme estivesse carregando na internet, mas a internet não tá com uma conexão muito boa. Se você tiver a escolha, eu recomendo, ao invés de assistir Romina, ir assistir Uma Máquina de Lavar Batendo Roupa. Porque não só vai acontecer mais coisa do que acontece no filme, como o movimento giratório vai ser bem mais fluido. E eu não entendi qual era o objetivo do filme, por assim dizer. O que ele tentou fazer ali, qual foi o diferencial dele. Porque ele tem elementos de slasher mais pro final, mas ele também configura como um rape and revenge. Porque parte da trama é que dois dos caras insuportáveis estupram a menina que mata todo mundo depois. Só que é tudo tão desalmado, sabe, sem personalidade. Parece que eles tinham uma lista de coisas de filmes de terror que eles queriam colocar no filme deles, e eles foram colocando esses elementos, esses clichês só por obrigação e não porque o roteirista queria contar uma história maneira ou diferente. E é bizarro porque ele tem esses elementos de rape and revenge, mas a tal da Romina, que é a moça que é estuprada e depois se vinga matando todo mundo
mundo do grupo, é uma personagem quase inexistente, porque ela mal aparece no filme e no final você nem entende muito bem qual era dela, qual era o objetivo dela ali. E tem dois motivos para essa falta de foco na personagem acontecer, que se fossem feitos de jeito certo, que eu acho que é o que eles tentaram fazer, podiam até ser uma inovação para esse subgênero do Rape and Revenge. Talvez eles queriam ter feito um Rape and Revenge que foca nos estupradores, o que eu acho que já é uma ideia meio ruim. Talvez isso funcionasse como um tipo de crítica para mostrar que um estuprador, ele pode parecer uma pessoa comum que você não suspeitaria ali com o grupo de amigos num fim de semana qualquer. Mas se eles tentaram fazer isso, eles fracassaram, porque os personagens são extremamente caricatos. A única caracterização do personagem do estuprador é que ele é um tarado sem limites e é isso daí. O outro aspecto que eles talvez tenham tentado fazer que pode ser interessante é que a Romina não tem quase nenhuma fala o filme todo. Eu tava achando que isso era uma coisa inteligente, talvez um comentário pra dizer como as mulheres vítimas de estupro não têm muita voz sobre o assunto. Mas aí no final do filme, e aliás aviso de spoiler pra filme lixo que vocês não vão ver, ela vira pro amigo dela que tava ajudando ela a matar geral e fala alguma coisa do tipo: matamos geral, e agora, brother? Aí ele fala: partimos pra outra, tem rolo não. O que não só estraga todo esse simbolismo que eles quase fizeram sem querer, como também mostra pra gente que os assassinatos foram premeditados o filme todo e toda essa subtrama do estupro e da vingança foi completamente inútil e não acrescentou em nada pra história. Então é isso aí, gente. Romina é horrível, ele tem um nome justíssimo porque ele é um filme que só rumina, ele é uma regurgitação sem sentido de clichês do terror. E não tem nada que salva aqui, eu só não desliguei na metade porque queria fazer esse vídeo. O roteiro não faz sentido e a fotografia é de doer o olho, o que faz com que esse filme configure na categoria mais baixa possível aqui no canal, que é o My Eyes! My Eyes! My Eyes! E como eu já sabia que não ia ter muito pra falar desse filme porque ele é bem chato e não tem muita coisa pra falar dele, eu sabia que esse vídeo ia ficar pequeno e decidi assistir outro filme de qualidade questionável que eu pudesse colocar em meio vídeo aqui no canal. Então eu assisti o original Netflix Falcons em Jogo, que eu vou falar após o jabá do canal. Então, gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe uma curtida aí, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Comentem aí embaixo se vocês assistiram esses dois filmes que estão presentes na Netflix pra sempre agora, porque filme ruim tá lá sempre, filme bom eles tiram rápido. E peçam mais filmes pra gente falar aqui no canal também, pra gente fazer vídeo. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E o segundo filme da vez é Falcons em Jogo, do original Girls with Balls, ou Garotas com Bolas. Acho que já posso parar por aqui, que já deu pra perceber que isso foi uma péssima ideia. É um filme francês de 2018 que foi lançado esse ano com o selo de qualidade original Netflix. O diretor dessa palhaçada é o Olivier Afonso, é o primeiro filme que ele dirige, mas na real esse cara já é um veterano de efeitos especiais e maquiagem. Ele trabalhou em vários filmes bem diferentes, tipo Raw e Leatherface, o filme brasileiro As Boas Maneiras. Acho que a gente pode dizer que o cara manda bem nos efeitos especiais. Falcons em Jogo é um terror comédia, ou pelo menos ele devia ser um, e a trama segue as Falcons, que são um time de vôlei feminino que acabou de ganhar o campeonato e tá voltando pra casa em um trailer. Só que elas se perdem na floresta e vão acabar parando em um povoado meio isolado e esquisito. E o problema é que o pessoal que mora nesse local é uma trupe de caipiras assassinos. E eles vão atrás das personagens armados de rifles e facões, e agora elas têm que sobreviver e etc e tal, essa mesma história de sempre. A trama é uma continuação perdida de Pânico na Floresta, só que ela foi feita pra ser uma comédia. E sabe qual é o pior? Pânico na Floresta consegue ser mais engraçado do que esse filme. Sério, uma filosofia de vida que eu levo é que comédia ruim é o pior tipo de filme que você pode assistir. Porque se você assiste um drama que falha em te comover, ele ainda pode ser engraçado. Se você assiste um terror que falha em ser assustador, ele ainda pode ser engraçado. Mas se você assiste uma comédia que falha em ser engraçada, não é absolutamente nada. Ela não vai tirar reação nenhuma de quem tá assistindo, no máximo uma virada de olho pra cada piada ruim. Mas assim, não me entendam mal, esse filme é muito melhor que Romina, se for pra dizer algo positivo. Acho que em questão técnica ele é decente, a caracterização dos personagens é boa,
eles têm visuais distintos, tanto o time das protagonistas quanto os caçadores, que cada um tem uma roupa diferente ou alguma característica bizarra, uma deformidade no rosto, alguma coisa peculiar que dá pra diferenciar todos eles. Os efeitos de sangue são bons e tem os efeitos práticos e de maquiagem, que são feitos de jeito bem exagerado pra efeito cômico mesmo, o que até funciona. Até os efeitos digitais vão nessa onda também. Eles são feitos para serem escrachados e super exagerados porque é um filme de comédia no fim das contas e dá pra tomar essas liberdades com os efeitos. E para não falar que o filme é completamente sem graça, teve uma cena ou outra que me arrancaram umas risadas. Principalmente quando o humor vai mais pro absurdo. Tem uma cena que duas das personagens estão sendo perseguidas escutando barulho de cachorro. Mas aí você descobre que na verdade é só um cara que tá fazendo sons de cachorros por um megafone e ele se porta como se ele fosse o cachorro de outro cara. É uma parada muito bizarra, que é um momento meio perdido no filme, mas que eu achei idiota e ri. Mas pra mim tem que ter um equilíbrio no humor, porque quando ele começa a ficar exagerado demais, aí começa a ficar mais constrangedor do que engraçado. O personagem do treinador é horroroso, porque o filme inteiro ele parece ser alguém tentando muito ser engraçado, ao invés de alguém que é engraçado de verdade. O resto das atrizes é bem de boa até, elas parecem confusas se deviam estar interpretando uma comédia ou um terror, mas eu acho que estava todo mundo confuso fazendo esse filme. O roteiro não ajuda porque a trama não faz sentido e a história que conecta tudo é fraquíssima. O filme parece mais uma sequência de coisas aleatórias acontecendo do que um filme. As personagens ganham e perdem habilidades e traços de personalidade ao longo da trama, quando é necessário acontece. Tem a amiga nerd que faz tudo errado no começo do filme, mas da metade pra frente ela tá socando a porrada nos caras maiores que ela sem nenhuma dificuldade. Os vilões tem hora que são incompetentes completos e tem horas que eles são caçadores exímios. Tem elementos que são apresentados no começo, elas começam a ser perseguidas por duas motos. As motos rodeiam elas um pouco e depois desaparecem do filme e ninguém nunca mais viu. E tem o personagem do cowboy que aparece aleatoriamente narrando parte da história, só que a narração dele não acrescenta nada pra trama, ele tá lá só pra fazer umas piadas que não funcionam. E é bem sem graça. E a cena do começo no bar é bizarra. O treinador tá falando alguma coisa com o barman ali, e do nada uma mulher chega e começa a ameaçar ele, e começa a falar do prato de salsicha, aí a outra sobe na mesa e começa a dançar. Não tem lógica nenhuma, nada segue nada. O filme até tem uns momentos que são bem filmados, mas tem várias cenas que são só incompreensíveis também. É aquela coisa de ficar atacando, jump cut, close up, câmera tremida, câmera de mão e corta de um lado pro outro, 50 cortes na mesma cena e você não entende nada que tá acontecendo. Mas o maior problema mesmo é a comédia ruim, porque esse é o tipo de filme meio besterol que não sabe o que quer fazer da vida. Ele não é sagaz o suficiente pra ser considerado uma paródia do terror, ele não usa tanto os clichês do gênero assim, tipo um Tucker e Dale contra o mal, sabe, que faz isso muito bem. E ele também nem chega a ser tanto um besterol assim, porque as piadas de humor escatológico que ele usa são bem infantis e nem aparecem tanto no filme assim. Porque o que ele acaba fazendo são as mesmas piadas batidas e aquele humor forçado, aquela coisa bem filme ruim do Adam Sandler mesmo. A mocinha é encurralada por dois dos caçadores, e aí, sem motivo, ela começa a cantar Macho Man. E aí, depois que ela começa a cantar, os dois caçadores deformados olham um pro outro e aí eles se pegam. Porque eles eram gays. Essa é a piada. Se essa for a primeira comédia que você tá vendo na sua vida, é capaz que você ria bastante. Mas se você assistiu qualquer outro filme que tenha um pouco mais de humor do que esse, tipo, sei lá, Escolha de Sofia, esse filme é completamente dispensável. E é isso aí, gente, não tem muito mais o que falar desse filme, é uma comédia ruim e sem graça. E na real, o momento que eu mais ri nesse filme é quando um dos personagens decide quebrar a quarta barreira e falar pra galera que tá assistindo o filme no cinema desligar o celular. Eu acho muito engraçado quando um filme tenta fazer isso, mas na verdade ele foi lançado direto pra TV, o lançamento internacional dele foi quase todo na Netflix, então ele provavelmente não viu quase nenhuma sala de cinema. Meu veredito final, ele é um filme ágil o suficiente pra te deixar com uma esperança de que ele vai melhorar. O problema é que não melhora, e a categoria que eu coloco é a única possível pra uma comédia sem graça, que é constrangedor.